Mais uma análise obsessiva no ar, mas não é um qualquer. Hum. Podemos estar falando já do melhor filme do ano e é abril aí. Talvez. Um filme de vampiro é o melhor do ano. Vai dormir. Pecadores, do Ryan Coogler. É isso, né? Acho que é esse o nome desse querido. Um beijo. Adoro Fruitvale Ó. Station. O Pantera é ótimo. O Creed é muito bom. Mas aqui, ó, nota 10, meu querido. Pecadores é o filme da semana. Michael B. Jordan, ó. Dois Michael B. Jordan. Porra. Não tem tela. Nem o IMAX cabia dois homens daquele tamanho. E aí, Carlinha? O que você achou dessa loucura maravilhosa? Eu já tô falando pra cima, vai que você não gostou. Não, eu fiquei impactada, estou impactada. Eu achei o filme. Olha, só de pensar no filme assim já me emociona, porque sabe o filme que você fala assim, é por isso que eu amo cinema? É por isso que eu amo cinema. É por causa do que esse filme consegue fazer. Caralho, não tem outra palavra, gente, vocês nem desculpem a palavra, mas é que, gente, sim, eu não sei, eu fui pro filme sem saber nada, eu não leio sinopse, eu não vejo review, eu não vejo trailer, eu não vejo teaser, não vejo nada. Só que na internet surgem algumas coisas, né? Então eu já sabia que tinha ali coisa de vampiro. Então eu tava, tipo assim, vamos ver o que que é isso, sabe assim? Vampiro, né? É muito meu esquema. Mas que incrível, que texto incrível, que atuações fenomenais, que metáfora incrível que foi feito nesse filme da vida e da história e do sofrimento do povo preto aqui nos Estados Unidos. Eu achei muita coisa, muitas Muitas. camadas. Eu tô vendo que você Não, não amou tem também. como, Eu né? também acho que vai ser um dos melhores filmes do ano. Eu acho que, bom, eu espero estar errada. Na verdade, eu espero que os próximos filmes venham melhores que esse, porque daí, nossa, Estouramos. 2025 Porra. vai ser o novo 1999. Oi, Fabinho. Olha, eu não sabia nem dos vampiros, gente. E assim, acho que foi ótimo, porque me pegou de surpresa e me tirou um riso descontrolado na hora que apareceram os vampiros. Porque É, eu não tinha a menor noção, porque tava. É assim, conta a história de dois irmãos gêmeos, que é o Michael B. Jordan, maravilhoso. Como que é o nome deles? É Stack e é Stack e Smoke. Smoke, né? Aqui é Deixa fumaça e eu tô vendo faísca, aqui. tava na legenda. Mas, ok, tá tudo certo, gente. Vamos lá, isso é de menos. Os irmãos Uf. gêmeos estavam Ah, lá, eles voltam de Chicago, onde eles já eram meio que gangsters, né? Pelo que dá pra entender ali, Al Capone, eles voltam com muita grana. E eles vão lá comprar o abatedouro que matavam os negros ali da Ku Klux Klan, para fazer de lá um grande celeiro de música, né, em especial de blues ali. E daí vem um primo junto, que é aquele moleque, aquele moleque cantando, prodígio. tocando, é fenomenal. E mais um moleque, né? Sammy. Esse moleque ainda, né? E que vai contra o conservador do pai, né? O pai pastor. E aí o filme é exatamente só sobre isso. É algo tão maravilhoso que ele coloca vampiro, ele mete uns chinês ali no meio. Ele mete tanta alegoria, mas o filme é só sobre ser contra os conservadores. É maravilhoso isso, porque ele usa todas as artimanhas para ir contra. Para falar, ó, tá vendo esses caras aqui? Ó, vai contra. O pai, a religião vai contra. Essa seita vai contra. É a conclusão vai contra. É essa galera cantando junto, gritando pra montanha, urra, vai contra. E com o poder da música. E a música é a bênção e é a maldição. É maravilhoso como ele coloca isso. E vem com toda uma bagagem, né? De falar da cultura negra, de como ela é chupinhada, né? De como, não, deixa eu entrar aqui, sabe? Deixa eu entrar nesse celeiro,
Porque daí vai lá, ó, Elvis Presley, pá, bonitão, aparece lá tocando um rock and roll. Aí, deixa eu ver daqui. Acaba com essa porra de axé, de umbanda. Não, todo mundo cantando juntinho, igual um irlandês bonitinho. Tanto que tem esse contraste, tem aquela música que é transcendental, né? A gente pode falar desse evento cataclísmico no filme. Ah, gente, aqui é É, com spoiler. Aqui é com spoiler. Eu não vou falar desse filme sem spoiler. Sinto muito. Se é vocês um não viram, momento vai lá ver. Salva cataclísmico e que volta. acontece no Dá. filme, porque é passado, é presente, é futuro, tem o afrofuturismo, tem a cultura que quebra barreiras, a ideia da música é quebrar barreiras do som mesmo, porque tantas referências musicais ali tocando, é DJ, o Jimi Hendrix, e daí tem um canto chinês ali no meio, e hip hop, a galera dançando a partir do blues, a partir da base, a partir da raiz, que é um evento. Se fosse um curta-metragem, era para ganhar Oscar, e era para. A edição de som desse filme é uma coisa fora de comum, fora de série. E daí tem um contraste com uma outra música que daí os vampiros estão cantando, né? Que é aquele irlandês ali cantando, que é linda também, é maravilhoso. Só que todos estão cantando no mesmo tom, no mesmo momento. É o progressismo contra o conservador. Então, em duas cenas de música no mesmo filme, você bate de frente e fala: Ó, isso aqui é igualzinho, igualzinho, vamos ser todo mundo igualzinho, vamos todo mundo na mesma batida, vamos todo mundo cantar e falar a mesma coisa. Contra todo mundo pode falar o que quiser, todo mundo pode cantar a música que quiser, todo mundo é livre. Então, é um filme que é isso, deixa exacerbado, porque assim, a parte do vampiro é o de menos, que é linda também, hein, mas assim. É só uma alegoria muito divertida para ficar um filme mais ágil, um filme mais rápido, um filme de ação. Só que é sobre resistência, é sobre ancestralidade, é sobre futuro, é sobre como não dá para você viver sob uma égide única de um único partido, religião, líder, seita, qualquer coisa que seja. A liberdade é o que eles estavam conquistando naquele momento ali, né? Os Estados Unidos de 1930, começo ali do fim da escravatura, ainda no início da libertação, de conseguir você se conectar com o seu eu novamente, que foi perdido. Então tem aquela bruxa, né, de Louisiana que traz ali o patois, que traz essa ideia, né, do misticismo que foi deixado ali de lado. E tem um outro momento que é maravilhoso, que aqui a gente está vendo, vou pôr entre muitas aspas, irlandeses, laranjas, contra os negros. Em uma cena aparecem os indígenas. Eles falam, ele está aí? Não. Então eles saem fora. Não tem espaço para os indígenas. Eles foram decepados da história americana. Ou estadunidense, no caso. Então isso também é muito. É super sutil. É uma cena que eles aparecem, mas não tem espaço. Por mais que eles estão ali também na hora da música e tudo mais, dos cantos, mas não tem espaço, porque eles são apagados. Virou nós contra eles, um brancos contra pretos e por aí vai. Que os vermelhos foram. Só tem lá uma pontinha ali, sabe? Ah, deixa eles quietinhos aqui no cantinho. E é lindo. Eu falei muito, desculpa. Me empolguei. O filme é empolgante. Não, é isso. O filme é maravilhoso porque ele te mantém o tempo inteiro com atenção. Ele prende a atenção do começo ao fim, depois do fim de novo, que são Não três acaba. finais. E E que não fica bom que não cansativo, acaba. ao Eu queria contrário. mais. Que bom, eu queria mais. Eu já queria Sinners 2. Sinners 2, o É, pecado agora é outro. Mas o que eu fiquei muito fascinada com esse filme é que eu acho que a maneira como ele foi escrito é muito enriquecedor. É isso, são muitas camadas. Você tem. Então, o filme se passa em 24 horas, né? A história se passa em 24 horas. Então, cara, 24 horas tem que contar tudo aquilo. É fenomenal para começar.
E eu adoro que começa justamente com uma capela de cristãos negros, né? E eu acho que o vampirismo é perfeito porque é essa apropriação, é sugar o sangue mesmo, é uma exploração dessas vidas, dessas culturas, e até acabar e dizimar tudo aquilo. Então, assim, perfeito, perfeito que sejam vampiros. Você destrói, né, e faz como você disse depois, transforma tudo aquilo numa coisa única, numa massa, sem, sem diversidade alguma. Então, achei inteligentíssimo que que o filme se apropria disso. Eu achei lindo também as plantações de algodão. Então a gente vê assim que eu estava assistindo uma entrevista na hora que estava voltando para casa, do diretor, e aí ele estava contando como tem muitos elementos ali da história dele, né? E lógico, da ancestralidade também, ele, né, é um diretor negro, e daí tem ele fala que uma vez ele foi para acho que ele é do Texas, se eu entendi direito, né? Ele tem um sotaque bem carregado, bem difícil de eu entender. Aliás, o filme foi difícil para eu entender, porque não tinha legenda, sotaque, carregadíssimo, de 1930 e pouco. Eu fiquei assim, tipo, perdi umas coisas, quero ver de novo, porque eu perdi umas coisas. Mas assim, teve o diretor falando que ele foi uma vez para Mississippi, se eu não me engano, enfim, algum outro estado, e ele viu plantação de algodão. E quando ele viu aquela plantação de algodão, aquilo mexeu muito com ele. Ele realmente teve aquela sensação daquela exploração, daquelas vidas, né, de tantos pretos que morreram, né, e foram explorados e cooptados, assim, para poder, enfim, ser escravizados mesmo. E tem isso, tem a questão dos gêmeos, as tias dele, a família dele tem muitos gêmeos. Ele tem, acho que. Ele falou lá quantos, mas em especial tem duas tias que são gêmeas. E uma delas, ela é madrinha dele, e elas vivem juntas, tem mais de 70 anos hoje, elas vivem, são vizinhas até hoje. Então tem essa questão também que ele colocou no filme. Então tem muita coisa que é pessoal dele, eu fiquei fascinada com a maneira como ele conseguiu colocar essas questões pessoais e muito particulares de uma forma tão lúdica e que pudesse transmitir para toda uma variedade de pessoas, de culturas, né, a potência que tem emocional naquilo, né, para ele, na vida dele e que toca também coletivamente. Então, eu achei fenomenal. E para mim, aquela cena realmente deles dançando e toda é uma celebração ali da ancestralidade de cada uma daquelas culturas. E do futuro e da existência daquilo como um todo, né? Como se não tivesse fim, como se fosse realmente aquela coisa do infinito, né? Não tem começo, meio e fim, e tudo acontece ao mesmo tempo, porque a gente carrega com a gente aquilo, tudo o que veio, e a gente carrega com a gente também a semente do que virá. Então eu fiquei assim, foi um momento que eu Eu fiquei sem também. ar, assim, eu fiquei realmente Minha alma saiu do corpo transcendi, ali. assim, foi uma coisa assim muito forte. Minha alma saiu do corpo, foi muito forte, foi muito forte. E, e o blues é muito bom que o menino seja um prodígio do blues e sendo filho de pastor, né? Porque o blues veio muito dos pretos, mas desses pretos que realmente praticavam cristianismo, né? E cristianismo, obviamente, não é a religião tradicional deles. Então, inclusive, era a música do pecado mesmo, né? A música do diabo. Então, é muita subversão nesse filme, é muito corajoso, é muito potente. E, e o final apoteótico, né? O primeiro final apoteótico, assim mesmo, assim, né? De todo daquele conservadorismo violento sendo vingado, né? Então, eu acho que também tem uma fúria, né? Uma dor que a gente carrega, cada um com a sua, mas os pretos carregam, né, da escravidão e de toda a perseguição depois, né, com o Klux Klan e tudo mais, que pela arte é possível, né, também exercer ali uma certa vingança e uma certa justiça. Então, eu pensei também sobre isso, achei É muito subversivo incrível, mesmo, muito lindo. incrível. E é visualmente incrível o filme também, né? Não é só essa história que é boa, então o filme tem enquadramentos incríveis e assim, em geral, filmes com duplos, né, com o mesmo ator atuando, caem num vale da estranheza. Aqui em nenhum momento você
No começo eu tava achando que eram dois atores. Eu não tinha percebido que era o Michael B. Jordan duas vezes. Eu fui perceber mais pro meio do filme. Porque, assim, tinham roupas totalmente diferentes. Um usava um chapéu um pouco mais longo, assim, e talvez para esconder um pouco o rosto. Um tinha um Tinha o dente com dente ouro também. ali e tudo mais. E daí as conexões com as mulheres você consegue ir separando e tudo mais. Mas em algum momento realmente você vê que é o mesmo cara, né? Em especial quando começa a Uhum. porradaria. Mas isso é muito difícil de fazer e acho que o grande acerto o filme não é só sobre esses dois. Não é aquela coisa de contar a história desses dois irmãos gêmeos. Esse primo chega com muita força, essas mulheres entram com muita força no filme, Nossa, essas personagens mulheres são incríveis, incríveis. Todas as mulheres no fodas. filme são incríveis. Até a menininha que tem a filha dos chineses lá, que O tem olhar participação muito dela, né? pequena, né? Enfim, E incrível, tem uma cena bem no incrível. começo ali, quando ele vai, né, com esses chineses, que tem também um plano de sequência muito bonito, que ele vai até uma loja, ele volta de ré, uma coisa espetacular. É com ela, é Ela com a carrega a menina, é com câmera, essa menina, isso. é com a É chinesa. espetacular, espetacular. E eu acho que daí são outros pontos que vale muito a pena a gente falar. A ideia dos irmãos brigando. Porque a semente do mal se coloca na ideia de separar irmãos, né? Desde a Bíblia, tal, o filho pródigo, o Caim e Abel, sempre tem esse adereço, né, da briga de irmãos. E aqui colocar dois gêmeos brigando por conta desse conservadorismo, por conta as nossas famílias sendo dizimadas pelo conservadorismo, pela religião, por qualquer seita ou qualquer religião ou qualquer ordem nova que se coloca acima da família, acima do sangue. Então, a ideia dos irmãos brigantes é muito foda, muito boa. E a ideia de ter chineses e ela ser a que abre a porta é muito um tapa na cara do Trump. Sem querer, claro, porque o filme foi filmado certamente muito antes disso, mas é uma chinesa que abre as portas dos Não, Estados mas é. Unidos para eles se fuderem. Claro, pode falar, a culpa é do chinês que abriu. Mas é o contrário. Aqui essa força dessa mulher que daí também está indo num apego individualista, né? Medo de perder a filha, não pela coletividade que está ali, mas eu acho aquilo muito significativo também, né? Essa ideia do estrangeiro falar por nós, do estrangeiro abrir nossos olhos de alguma forma, de tem que ir pra cima e E ter foda-se. coragem, né? Agora é hora de pôr fogo no racista E ela que teve mesmo. coragem. Não dá pra agora perder. A hora de dar tirinho no carinha que tava mexendo no seu caminhão, você deu dois tirinhos lá. Agora que é a hora de falar a real, de salvar a sua vida, de salvar a vida de todo mundo, do seu primo aqui. Agora você vai ficar de milindrazinho? Vai pra cima, caralho. Então eu achei isso muito foda. Achei muito foda também essas duas coisas, dos irmãos e dessa chinesa maravilhosa. As mulheres também incríveis no filme. Mas É, não, as mulheres são incríveis. É, a gente tem a namorada do Stax. é, o, Stax, é o gente? Faísca. Esqueci o nome dele. É, Stack. É Faísca, gente. Faísca me lembra o Elementos. Faísca me lembra o cavalo do Beto Carreiro. Então tem o Stack, que tem a namorada que é branca, né? E que ele, enfim, tem uma relação turbulenta ali, difícil com ela, porque ele, para protegê-la, né, diante de tudo que ele vive. E tem o Smoke, que tem pareceu que era casado de alguma forma, né? Tinha um Um relacionamento filho mais até. tiveram um trauma juntos, assim, um filho. E ela é essa feiticeira da floresta, né? Que Fabulosa. personagem! Meu Deus do céu! E que cena sexy deles! E, aliás, várias cenas sensuais, várias cenas. Nossa, muito bom. A gente tá precisando disso no cinema, E nem gente. Que só tesão, sabe? mostrado, né? Falado ali, né? Falado, É aqui que você gostoso. tem que É. chupar, é aqui. Porra, em geral os filmes não falariam isso. Nossa, Maravilhoso, pô. você
tem uma hora que a menina branca fala pra ele assim, você dá conta disso, daquilo, e não dá conta da minha buceta, né? Tipo, Porra, caramba, bom demais. que merda é essa? Então é muito É bom, um filme assim, sabe? completo, é um Tipo, filme completo. É um filme que tem, é, tem muitos gêneros ali no meio, e é muito difícil você equilibrar todos eles. É um filme bem humorado também, né? Aquele bêbado ali, ele é muito bem humorado, ele faz umas tiradas, maravilhoso. divertidas. O Cornbread ali é totalmente perdidão ali, meio bonachão, que tem que largar ali a colheita de algodão. Então ele é Uhum. agradecido por ter tirado ele dali, mas ele não tem muito o que fazer, ele não sabe fazer muita coisa. São personagens muito icônicos, assim. É um filme que, claro, acho que pela cena que a gente falou bastante aqui, ela é um filme que vai ficar eternizado. Não vai ter uma cena tão bonita quanto essa em tão pouco tempo, assim. A última que eu me recordo, assim, de Não. ter muito impacto, pelo menos pra mim, foi o Under Pressure em After Sun. Mas ele pega em outro lugar, Uhum. isso daqui. O After Sun ali tem um apego É. da história muito forte, do momento que está passando, o personagem que está passando ali Luto. também. Esse É. daqui é uma catarse cinematográfica, audiovisual, né? É. Então, talvez tenha sido a cena mais impactante que eu vi no cinema, na história, porque realmente ele me tira do lugar assim, ele me mexe em lugares que eu nem sei da onde. Meu ouvido ele vai em 360 ali junto, a imagem vai mostrando coisas que eu não consigo entender se é o filme ou se é minha mente já imaginando uma projeção. Então é inacreditável o que acontece naquele momento do filme. E o filme não é só isso, é isso que é muito difícil, né? É um filme que se mantém perfeito, né, inacreditavelmente incrível até o final. Até o finalzinho mesmo, a maquiagem muito boa, né? As pessoas ali comidas, destruídas, o fogo. E basicamente é isso, é fogo nos racistas e foda-se. Essa é a mensagem que ficou para mim. E vamos ser livres, vamos viver. É. Para mim, a mensagem que fica é: This little light of mine, I'm gonna let it shine. É muito lindo, gente. É muito lindo isso, porque é, essa, essa ideia realmente de conservadora, né, de que o diferente tem que ser cooptado, é de uma violência assim, não é de uma violência tipo, matou e arrancou a cabeça. Acho que essa violência até é mais simples, assim, mas é de uma violência na alma, sabe? De se apagar mesmo toda uma história, toda uma riqueza cultural, todo um talento, e você ter que obrigar algumas pessoas, né? Então, até pensando aqui nesses cantores de blues que eram tidos como pecadores mesmo, né? É, quanta repressão emocional, quanta mágoa, quanta vida vivida assim, sem poder colocar para fora aquele talento, vulcão. O artista tem aquele vulcão, ele precisa expressar, ele precisa colocar para fora. E você reprimir aquilo, eu acho que era melhor morrer mesmo, porque essa violência é muito grande. Então, esse Old Sammy, é o filho do pastor que enfim, ele envelhece, é, ele é um personagem realmente que vai ficar na minha memória, assim, de resistência e que não deixou a culpa ficar, né? Ele se sentiu culpado em algum momento ali no meio de tudo aquilo, porque o pai dele disse assim que ia dar ruim, porque ele estava fazendo pecado mesmo, né? Mas ele não deixou a culpa tomar conta. E ele quis voltar para a comunidade do pai dele, mas lá na comunidade do pai dele ele resistiu também. Ele foi resistência lá dentro. Então é muito sensível esse filme também, assim, é incrível. É incrível como ele consegue fazer um filme de Pois é, vampiro ser tão bonito, poético é e isso. sensível. É lindo. Aprende no Nosferatu, né? Quero rever.
Ah, não Então fala nada. responde aí pra gente aqui nos comentários qual é o seu pecado. Pode ser um leve, né? Não precisa se abrir de forma categórica assim na internet. Mas se quiser, fica à vontade, pode chamar na DM também. Eu e a Carlinha, a gente vai dar nosso pitaco. Vejam Pecadores no cinema, em especial, se for possível, na melhor som possível. Vale a pena, tá? É desses filmes que vale a pena ser vistos. E revistos, a cara já falou que já vai querer até rever. Então vejam. E muito obrigado. Deixa um joinha aí. Diz o que você está achando do nosso papo. E um beijo. Até o próximo. Segue, Segue a arroba gente no Carla Instagram. Vasca, underline, arroba Sessões de Cinema. E é nóis. Um beijo. Beijo. O filme é tão bom que a gente esqueceu. Fala, cara. O que a gente esqueceu de falar? Bom, a primeira coisa que a gente esqueceu de falar foi que a gente estava falando do design de som e tem momentos que os personagens estão contando a história, porque a gente tem momentos de flashback que são incríveis, que são tipo, né, tipo umas coisas que só dá a gente dá um soco na nossa cara assim do nada. Mas tem outros momentos de flashback que os personagens estão contando a história e a gente ouve o som. O flashback é só no áudio, né? A gente não tá enxergando aquela cena, é aquele som que vai crescendo e a história triste que está sendo contada ali pelos personagens e o som e a música. E aí, aquela cena do carro que o músico mais velho está contando a história do ex-parceiro dele e ele começa a fazer aquele som, eu não sei falar em português, né? Humming, né? Que ele faz. Que era inclusive também como muitos escravos, né? Faziam os cânticos deles. Então, assim, é muito incrível. E outra coisa que eu quero falar, Vitor Stefano, Por favor. é que o mentor desse querido diretor maravilhoso foi o Christopher Nolan. Olha. Porque ele pediu orientação, ele pediu ajuda em como fazer por conta de ser um duplo, né? O mesmo ator fazendo os gêmeos. E aí, então ele fala muito sobre, ele falou da entrevista que eu estava assistindo, ele fala sobre isso, do Christopher Nolan ter ajudado nesse sentido, como lidar tanto no setting, né, no set de filmagem, como na própria narrativa, como fazer isso, por causa de prestígio, como é que chama? O Acho grande que chama truque. o grande truque. Isso. E então teve essa ajuda do nosso querido, ou do meu querido, não sei nem tanto, Christopher Nolan, e também de uma diretora que adaptou filme do Cronenberg para a série, que foi aquele Dead Ringers, Dead Ringers? Que são os Dos gêmeos, gêmeos. os médicos. Então, a diretora que fez a adaptação do filme em série também deu um suporte aí pro nosso querido Que diretor de lindo. Os Pecadores. É Muito lindo. Então, foda. Muito foda isso. É, eu esqueci de falar, ia falar. Esse filme tem conversa muito com o Drink no Inferno, que é Tarantino no roteiro, né? É o filme do Robert Rodrigues, mas e o filme tem é muito tarantinesco em alguns elementos. É um pouco de um encontro de para mim, pelo menos eu saí e falei, isso aqui é um Spike Lee com Tarantino e isso é bom pra caralho. Então, é, concordo. muito Sem ser muito foda. Spike Lee também. Apesar de não ter visto muita coisa dele. É Inclusive, isso, gente. quero. Lembramos e é isso aí, né? Lembramos. É isso. O filme teve 3 finais, por que que não o podcast não teria 2? Show. Quem sabe vai ter um terceiro? Fica aí ouvindo. Um beijo. Beijo. Falei que a gente ia voltar, mas não tem nada pra falar mais. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Cinema, vejam no cinema. Beijo.